Paz do Senhor, povo de Deus, coisa boa, chegando com mais uma reflexão, com mais uma palavra da parte de Deus para mim e para a tua vida. E hoje querendo falar um pouco sobre ansiedade, algo que tem preocupado tanta gente, não é isso? Tantas pessoas sofrendo de ansiedade e se faz necessário nos preocuparmos com isso mesmo, porque na hora em que a ansiedade ela sai do nosso controle, ela passa a ser um mal em nossas vidas. Alguém disse assim, uma certa feita, a ansiedade pode ser normal e é um indicador de doenças subjacentes somente quando os sentimentos se tornam excessivos, obsessivos e interferem na vida cotidiana. Deixa eu repetir essa frase aqui para você que alguém falou uma certa feita. A ansiedade pode ser normal e é um indicador de doença subjacente somente quando os sentimentos se tornam excessivos, obsessivos e interferem na vida cotidiana. Então, todos nós temos um pouco de ansiedade. É normal o ser humano ser ansioso por alguma coisa. Se vai fazer uma viagem, daqui uma semana ficar um pouco ansioso para que chegue o dia dessa viagem. Se tem uma festa para ir, ficar um pouco ansioso antes de fazer uma preleção, de fazer uma pregação, de realizar algo na igreja, de apresentar um jogral, uma coreografia, de louvar, de fazer uma entrevista para um emprego, fica um pouco ansioso, normal, dentro do seu controle. Quando sai do controle, aí precisamos nos preocupar com essa ansiedade, porque já passa a ser um caso clínico que se faz necessário um acompanhamento de um profissional, de um psicólogo, de um psiquiatra, dependendo da gravidade desta ansiedade. Para nós continuarmos com este bate-papo, com essa conversa sobre ansiedade, eu gostaria de ler o que está escrito em 1 Pedro, primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 5, versículos 6 e 7, que diz assim: humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte. Versículo 7, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Olha que recomendação linda do apóstolo Pedro aqui para mim e para você. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte. Ele diz, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. Percebeu que o grau de ansiedade está sendo elevado, está aumentando, você não está conseguindo controlar? Então lança sobre Deus, lança sobre ele esta ansiedade, lança sobre quem pode resolver, lança sobre o Senhor. Nesse texto, nós vamos ver aqui que o lançando sobre ele toda a vossa ansiedade é o verbo lançar, é isso, o lançando aí que está numa ação continuada, ele nos traz algumas informações. O lançando aqui traduz ato único de arremessar algo sobre. O que é que o apóstolo Pedro está dizendo? Lance de uma vez por todas, de uma só vez, de uma única vez, sobre ele a sua ansiedade. Faça isso de uma vez por todas, lance sobre ele. Quando fazemos isto, e por que devemos fazer isto? Porque, primeiro, o Senhor cuida de nós. O Senhor cuida dos seus filhos. O apóstolo Pedro diz aqui no versículo 7, ele explica por que ele orienta a lançar sobre Deus a nossa ansiedade, sobre o Senhor a nossa ansiedade, e ele explica dizendo, porque ele tem cuidado de vós. Ele quem? O Senhor tem cuidado de cada um de nós.
O Senhor protege, o Senhor, nesse seu cuidado para conosco, ele nos protege de todo o mal. Vamos ver aí o que está em Hebreus capítulo 13, versículo de número 5. Hebreus capítulo 13 e o versículo de número 5. Só um minutinho enquanto a gente acha aqui. Capítulo 13, versículo 5. Sejam vossos costumes sem avareza, contentai-vos com o que tendes, porque ele disse, não te deixarei, nem te desampararei. Que coisa maravilhosa, né? Que conforto da palavra de Deus, que alívio para mim, para você que pode estar vivendo um momento de ansiedade. Olha só, sejam vossos costumes sem avareza, contentando-vos com o que tendes, porque ele disse, não te deixarei, nem te desampararei. Que coisa maravilhosa, não é isso? Isso nos transporta para o Salmo de número 37. Salmo de número 37 e o versículo de número 5, bem conhecido, né, daqueles que têm a Bíblia como livro diário de leitura, como livro de regra, de fé e de prática, que diz assim o versículo 5 do Salmo 37, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Que coisa boa! Entrega os teus caminhos ao Senhor. Olha que conselho maravilhoso. Confia nele, porque ele tudo fará. Glórias a Deus. Ainda no Salmo 55, e o versículo de número 22, para confirmar aqui e concluir esse raciocínio desse primeiro ponto, olha só, Salmo 55, versículo de número 22, que diz assim, olha, lança o teu cuidado sobre o Senhor, e ele te susterá. Nunca permitirá que o justo seja abalado. Receba essa palavra de Deus, receba essa palavra como conforto para a tua alma, para a tua mente, para o teu espírito, para que você, lançando sobre ele a tua ansiedade, saiba que lança o teu cuidado sobre o Senhor e ele te susterá, nunca permitirá que o justo seja abalado. Evite estar ansioso pelo que vai comer, pelo que vai vestir. Não é assim que está escrito em Mateus capítulo 6, versículo 25. Vamos lá, Mateus capítulo 6, versículo de número 25. Mateus, glórias a Deus. Tenha aí um pouquinho de paciência, procurando aqui versículo a versículo, para que possamos ler e entender um pouquinho aquilo que Deus está falando conosco. Olha só, capítulo 6, versículo 25. Por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer, ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que a vestimenta. Versículo de número 32. Porque todas essas coisas os gentios procuram, de certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas estas coisas. Não precisa ficar ansioso por essas coisas, ansiosos por estas coisas que o Senhor Jesus falou aqui no capítulo 6 de Mateus, porque o nosso Pai já sabe que a gente precisa dessas coisas para a sobrevivência aqui na terra. Então descansa. Ei, é Deus quem tem cuidado de você, meu irmão, minha irmã. É Deus quem tem guiado a tua vida. Ele está no controle da situação. Não te desespera, não entra em pânico, em ansiedade, para que você não venha sofrer os danos da ansiedade no teu físico e
no teu psique. Por quê? Porque o Senhor tem cuidado de cada um de nós. O Senhor tem nos guardado. Vamos ver ainda um versículo em Filipenses, capítulo de número 4 e o versículo de número 6. Vamos ver o que o apóstolo Paulo traz para nós neste versículo de Filipenses, capítulo 4, o versículo de número 6, quando Paulo diz assim, olha, não estejais inquietos por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas, com ação de graças. Não estejais inquietos por coisa alguma. Deus sabe do que você precisa, Deus sabe o que é que está te inquietando e Deus tem a solução para esta situação. Todos nós temos a consciência que todos nós passamos por dificuldades. O apóstolo Pedro, no texto que nós lemos, ele vai dizer, não para nos gloriarmos nisso, mas para termos uma consciência, porque às vezes nós pensamos que a nossa cruz é mais pesada do que a de todo mundo. Às vezes nós somos egoístas, egocêntricos e pensamos que o nosso sofrimento é maior do que a de todo mundo. Não tem ninguém sofrendo igual a gente. Não tem ninguém passando o que a gente está passando. Olha o que o apóstolo Pedro vai dizer aqui no versículo de número 9 da mesma carta, da primeira carta que nós lemos, no capítulo 5, ele diz, ó, ao qual resisti firme na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. Não é só eu, não é só você. Não é que isso venha nos fazer sair da situação, não. Mas saber que também temos irmãos que estão passando pelas mesmas situações que nós, que estão sofrendo as mesmas dificuldades e estão confiantes em Deus. Às vezes eu fico olhando aqueles pregadores, os pastores, os cantores, chegam ali nos púlpitos das nossas igrejas, não é isso? Pregam, cantam, pastoreiam, dão as palavras de ensino e muitas vezes eles estão passando por dificuldades, eles estão passando por momentos difíceis, mas eles não deixam isso transparecer, porque eles sabem quem tem confiado, eles sabem que o Senhor é com eles e sabem que o Senhor vai dar vitória a eles. Pedro, quando ele ordena, quando ele nos orienta a lançar sobre Deus toda a nossa ansiedade, ele está nos orientando a exercer a nossa fé, a exercer a humildade, a exercer a paciência e ao exercer a perseverança. 4 coisas fundamentais na vida de um cristão para não entrar em depressão e em ansiedade acima do normal. Exercer a fé, exercer a humildade, exercer a paciência e exercer a perseverança. Quando ele diz, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, ele está dizendo, exerça a sua fé. Entregue a Deus essa situação, se humilhe, quando ele diz no versículo 6, humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus. Quando ele diz, exerça a paciência, quando ele diz, olha, para que a seu tempo, precisa de paciência, precisa esperar o tempo do Senhor, para que ele vos exalte, e perseverança, aguardando, olha o que é que ele diz, sede sóbrios e vigiai, versículo 8, sede sóbrios e vigiai. Então, exerça a fé, lance sobre ele, exerça a humildade, humilhai-vos, pois debaixo da potente mão de Deus, exerça a paciência, esperando para que a seu tempo ele vos exalte, e exercendo a perseverança, sede sóbrios e vigiai.
Glórias a Deus por isso. E para concluir, nós precisamos confiar no Senhor. Nós precisamos saber que Deus tem cuidado de nós. Que Deus não se esquece de nenhum dos seus filhos. Então, não deixe a ansiedade tornar-se uma doença grave na sua vida. Ter ansiedade é normal, todos nós temos isso, mas não deixe ela ser excessiva, ela sair do controle, ela tomar conta de toda a situação, não deixe ela ser obsessiva, não deixe ela interferir na sua vida cotidiana. E você pode me perguntar, como é que eu sei se eu estou com uma ansiedade fora do normal? Eu vou falar aqui 10 pontos bem rapidinho para você analisar. Primeiro, vê perigo em tudo. Em tudo vê perigo. 2, comer demais. Você tinha um controle, você tinha uma dieta e agora você percebeu que está comendo demais. Terceiro, sono alterado. Seu sono não está sendo mais normal, não tem mais aquele sono controlado de deitar a tal hora, dormir, deita, não consegue dormir, fica inquieto, entra pela madrugada, não tem um sono que descanse a mente, não é isso? 4, tensão muscular. Os músculos tensos o tempo todo, cuidado com isso. Medo de falar em público, estar no meio das pessoas, falar no meio das pessoas, em meio aos amigos, conversar. Prefere se isolar, ficar só, isolado dentro de um quarto, fechar a porta, não conversar com ninguém. Tem cuidado com isso aí. 6, preocupar em excesso. Ter preocupação em excesso. Todos nós nos preocupamos com as coisas, mas se preocupar em excesso com alguma coisa, com devida coisa. Tenha cuidado também. 7, ataque de nervos. Perde o controle facilmente. Sai do seu emocional facilmente. Perde o controle da situação. Cuidado. 8, vive com medo. Vive com medo. Olha só, o medo, ele é um dispositivo de segurança, mas o medo, quando ele passa do seu normal, ele causa uma sensação de insegurança, ele é um sintoma de uma ansiedade que já passou do limite normal e já está em um caso de doença subjacente, tá certo? 9, inquietação. Não consegue ficar quieto um pouco, não consegue sentar, não consegue passar um momento com alguém, é sempre inquieto para um lado, para o outro. Muito cuidado com isso. E 10, insegurança. Sente-se sempre inseguro, sente sempre que está em perigo, alguma coisa vai acontecer contra a tua vida. Tem cuidado, vigia, ora ao Senhor, lança sobre o Senhor toda a tua ansiedade, sabendo que o Senhor tem cuidado de ti, tá certo? Cuidado com a preocupação demasiada, preocupação intensa, excessiva e persistente e medo de situações cotidianas. Você tinha costume de fazer certas coisas e agora tem medo de realizar isso. Ei, deixa eu te dar um conselho para encerrar aqui, para não ficar muito extenso esse vídeo. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. Cristo, ele tem o controle da tua vida. Creia nisso. Creia que Jesus Cristo tem o controle da situação nas mãos dele. Entrega teus caminhos ao Senhor, confia nele e tudo ele fará. Deixa eu te dar um conselho. Procura uma igreja evangélica perto aí da sua casa. Eu sou da Igreja Evangélica Assembleia de Deus. Se você quiser procurar uma igreja Assembleia de Deus aí próximo da sua casa,
procura o pastor aí perto da igreja, conversa com ele, ele vai te ajudar, vai te orientar, tem saída para essa tua situação aí, tá? Se você tem algum desses sintomas, esses 10 sintomas aí que nós falamos, tem algum na tua vida? Você sente que tem alguns? Procura aí, conversa com ele, ele vai te ajudar, lança sobre Deus, lança sobre o Senhor a tua ansiedade, que ele tem cuidado de você. Se for possível e se preferir nos seguir também nas redes sociais, entre aí no vídeo, deixa o teu like aí, dá o likezinho aí, se inscreve no canal, tá certo? Nos ajuda a divulgar essas boas novas aí e cooperar, ajudar um pouco naquilo que a gente pode ajudar as pessoas a ter uma vida melhor. E também no Instagram, você encontra lá Josinildo Gonçalves _oficial. Nos acompanha, nos segue lá, estamos sempre colocando um vídeo, uma mensagem da parte de Deus para a tua vida. Vamos ficar combinado assim? Eu oro por você, você ora por mim, nós oramos uns pelos outros e Deus continuará nos abençoando e nos fazendo vencer enquanto aqui viver. Abraço, fica na paz.